E como sempre, exercício. Vamos treinar mais um pouquinho. Chegaram amedrontados ela e o amigo. Sujeito composto, depois do verbo, duas opções. Ela e o amigo chegaram amedrontados. Ou posso concordar com o elemento mais próximo, que é ela. Ela chegou amedrontada. Mudei a posição dos elementos do sujeito composto. Então agora o amigo chegou amedrontado. Gente, é muito simples. Concorda? Sujeito composto começa com o verbo, depois vem o predicativo e depois vem o sujeito composto. O que eu estou mostrando? O sujeito composto está depois do verbo e há sempre duas opções. Uma, concordar com o sujeito composto no plural e dois, concordar com o elemento mais próximo. É por isso que eu pego os elementos e faço uma mudança, para você ver. Se eu falar ela e o amigo, chegaram. O amigo e ela, chegaram. Mas aqui não. Ela chegou amedrontada. O amigo chegou amedrontado. Por quê? Porque tem que concordar com o mais próximo. Ficaram inquietos a garota e o garoto. Põe na ordem direta. A garota e o garoto ficaram inquietos. Sujeito composto, gêneros diferentes, masculino plural. Mas na concordância verbal, o que interessa é sujeito composto, verbo no plural. Na concordância nominal, porque toda vez que eu fizer a pergunta, como a garota e o garoto ficaram, você vai responder o quê? Inquietos. Então, o sujeito está separado pelo verbo ou pela vírgula e vai ser predicativo. Aqui, ele está depois do verbo, mas notem, antes do sujeito composto tem um artigo. Ele está me dizendo, o adjetivo está antes do artigo, então ele não é adjunta de nominal. Lembra que eu já expliquei isso? Então, toda vez que o adjetivo estiver antes do artigo, como aqui, é como se ele estivesse fora do lugar. A garota e o garoto ficaram inquietos. Aí, quando eu boto no lugar, ele está separado pelo verbo, ok? Se eu falasse a inquieta garota, aí já seria adjunta de nominal. Por quê? Porque depois do artigo, que é sempre adjunta de nominal, o adjetivo seria adjunta de nominal também. Agora, eu vou concordar com o elemento mais próximo. A garota ficou inquieta. Mudei a posição deles. Agora, o mais próximo é o garoto ficou inquieto. Como que eles ficaram? Como que ela ficou? Como que ele ficou? Toda vez que eu faço a pergunta como e a resposta varia, a classe gramatical é adjetivo e a função sintática é predicativo do sujeito. Por que eu estou falando isso? Porque se você esqueceu, lá na aula de análise sintática, tem que relembrar aqui. Por que está no singular? Por que está no feminino? Pareciam emocionados o esposo e a esposa. Põe na ordem direta. O esposo e a esposa pareciam emocionados. Sujeito composto, verbo no plural. Mas ele está depois do verbo. E sempre que o sujeito composto estiver depois do verbo, eu tenho duas possibilidades. Quais? Plural, porque ele é composto, ou concordar com o mais próximo. Então, agora eu vou concordar com o elemento mais próximo, que é o esposo. O esposo parecia emocionado. Mudei a posição dos elementos. Agora é a esposa que está próxima. Então, a esposa parecia emocionada. Lembrando, quando você faz a pergunta, como o esposo e a esposa pareciam, você vai dizer emocionados. Fiz a pergunta como, a resposta varia, diz que a classe gramatical é adjetivo e a função sintática tem que ser predicativo do sujeito. Professor, esqueci isso? Vai lá na aula de concordância verbal. Tem um monte de análise sintática para você treinar, ok? Então, aguardem a próxima regra.